Olá, turma. A gente vai dar início agora à nossa aula 8, certo? A gente vai falar sobre a proteção radiológica. Ao longo da nossa disciplina, né, durante aí as nossas aulas presenciais e aulas gravadas, a gente vem falando aí sobre os efeitos da radiação, né? A radiobiologia, ela mostra essa interação da radiação com o nosso organismo, né, com as nossas células. E aí essa interação podem causar, né, quando se usa aí de forma errada a radiação, pode causar efeitos no nosso corpo. Mas para que a gente se proteja desses efeitos, existem os equipamentos da radiologia para fazer a proteção. A gente também abordou sobre o tipo de material que barram as radiações. E os raios-x é um tipo de raio que a gente consegue barrá-lo com o chumbo. Então, eu falei na aula anterior, né, que os materiais da radiologia são materiais que são feitos com uma película de chumbo, né, uma película que tem micro estruturas de chumbo. Não é o material completo, né? Senão a gente não ia aguentar e segurar o peso dos equipamentos. É um material mais pesado, porém não é um material que não dê para usar, certo? Lembrando que essa proteção radiológica, ela vai poder ser encontrada em todos os setores da radiologia, exceto aqueles em que não utilizam a radiação ionizante. Aí, para começar, né, a gente vai falar aqui dos protetores radiológicos, que, como eu falei, são protetores que têm um material de chumbo, né, no seu interior. A gente chama esse material, esses materiais radiológicos, de material plumbífero, né? Plumbífero vem de chumbo, ok? Aí tem uma quantidade mínima que tem que ter de chumbo para poder ter essa proteção radiológica. Então, como eu havia falado para vocês, todos os protetores ele tem como se fosse uma película, né, no seu interior, que essa película é formada por micros grãos de chumbo, certo? Então, ela tem que ter uma espessura mínima, né, de chumbo de 0,25 milímetros, se esse protetor fizer parte aí do setor convencional, né, que é o setor de radiografia convencional, de tomografias, de mamografias, certo? Já se for para usar no setor que eu tenho uso da fluoroscopia, né, que é o setor de hemodinâmica, né, o setor cirúrgico ou o setor de exames contrastados, então eu já tenho que ter aí 0,50 milímetros, certo? Então há essa diferença porque no setor convencional a gente sabe que não é uma radiação constante, né? Eu coloco ali um feixe de radiação, faço o exame e aí depois fica prontinho. Já na fluoroscopia é um feixe contínuo, né? É uma radiação contínua por conta dessa filmagem em tempo real. Então, eu sei que com o uso da fluoroscopia, né, na hemodinâmica, nos exames contrastados, eu tenho uma radiação constante, por isso a radiação ela é bem maior, ok? Então, para que eu consiga proteger melhor o meu organismo, no setor de fluoroscopia, né, que eu tenho uso do fluoroscópico, então tem que ter aí os protetores plumbíferos, né, 0,50 milímetros, e no setor convencional a metade, né, 0,25 milímetros. Não esqueçam dessas duas quantidades mínimas que tem que ter nesses protetores, ok? Então aqui estou mostrando para vocês todos os protetores que existem, né, que a gente chama de EPIs, que é equipamento de proteção individual. Só que esses equipamentos de proteção individual são usados somente na radiologia. Porque, por exemplo, na enfermagem, na parte médica, na parte da terapeuta,
Cada parte tem seus tipos de EPIs, né? Na parte também de engenharia, então, cada profissão existe aí os seus EPIs. Na nossa profissão de radiologia, tem os nossos EPIs e todos eles são feitos de material contendo chumbo, né? São materiais plumbíferos, no caso. A gente vai ter aí desde as luvas, né, até os protetores de gônadas, tireoide, o protetor de cristalina, né, que são os nossos óculos plumbíferos. Então, a gente vai ter uma variedade de protetores e tipos de protetores. Eu acredito que vocês recordam que eu falei na sala e falei também em outras aulas gravadas que diferentes partes do nosso corpo existem aí diferentes tipos de células. E cada célula, cada região do nosso corpo, ela tem uma sensibilidade diferente à radiação. Também falei que a tireoide, as gônadas, né, masculina e feminina, que são no caso aí os ovários e os testículos, os nossos cristalinos também são um exemplo de órgãos que são mais radiosensíveis, por isso existem protetores específicos para essa região. Assim como também as nossas mãos, quando a gente tem que conter ali algum paciente, e o avental, né, plumbífero, que é esse maior aí, certo? Que ele cobre tanto a parte torácica quanto a nossa região abdominal, que tem ali órgãos também sensíveis, né? Eu acredito que vocês recordam também que eu falei que existem alguns sistemas mais radiosensíveis, como o sistema sanguíneo e o sistema gastrointestinal. Então, essa parte aí do avental, que é esse protetor bem maior, ele cobre muito essa parte torácica, né, para evitar que os meus pulmões e a minha parte cardíaca recebam quantidade alta de radiação, e também a minha parte intestinal, certo? Que é uma região sensível também. Aí eu vou passar aqui e a gente vai falando sobre cada um desses equipamentos de proteção radiológica, certo? Também é chamado radioproteção ou proteção radiológica, é tudo a mesma coisa. O primeiro aqui que eu vou mostrar é o avental plumbífero, né? Como vocês estão vendo aí na tela de vocês, existem diferentes tipos de avental, mas todos eles, se vocês prestarem bem atenção, conseguem proteger tanto a parte torácica quanto a parte abdominal, certo? E além disso, consegue proteger também a parte pélvica, né? Que é uma região onde estão ali as nossas gônadas, né? Os nossos órgãos reprodutores. No homem, os testículos, nas mulheres, os ovários. Então, ele já pega aí uma grande quantidade de regiões do nosso corpo, certo? Nesse primeiro modelo aqui, é um tipo de avental que eu consigo cobrir, né, e proteger tanto posteriormente como anteriormente, certo? Já nesses outros dois modelos, eu consigo proteger bem melhor a parte quando eu recebo a radiação anterior. Já na parte posterior, eu já não tenho tanta essa proteção, certo? É mais comum você encontrar aí nos setores médicos o segundo e o terceiro caso, né, em que ele cobre somente a parte da frente. Até porque quando você vai fazer um exame, quando você vai acompanhar um paciente, conter um paciente, você não vai dar as costas para o paciente. Então, não há necessidade desse avental estar aí protegendo a região das costas. Caso você vai fazer, por exemplo, um exame da região posterior do crânio, né, fazendo uma incidência posterior anterior, vocês vão ver na disciplina de técnicas, né, mais à frente, onde o paciente ele fica de costas para a emissão de raio-x,
Então, eu posso estar virando aí esse avental e colocando essa proteção todinha na região das costas, porque vai barrar aí a radiação X e não vai conseguir atravessar a região torácica, certo? Mas essa imagem 2, essa imagem 3 são exemplos de tipos de avental que vocês encontram mais nos hospitais, né, nas clínicas que vocês vão atuarem. Esse primeiro caso aqui tem sim esse avental, mas a gente não encontra muito ele. A gente pode encontrar esse tipo de avental, por exemplo, no setor cirúrgico, onde o paciente tem que virar ali, o paciente não, desculpa, onde o profissional tem que virar, certo? Então, pode ser um tipo de avental que você pode encontrar no setor cirúrgico, no setor de hemodinâmica, né? Mas se não tiver esse tipo de avental que está no primeiro caso, vai ter ou 2 ou 3, ok? Esse avental, ele também existe para crianças, né? Um aventalzinho menor. Eu posso, essa meninazinha assim, sentada na cadeira, ela tá fazendo aí um exame radiológico, né? Na parte odontológica, por isso ela tá aí sentadinha nessa cadeira. Não tem o equipamento de radiologia odontológica na imagem, mas a cadeirinha já entrega que ela tá fazendo esse procedimento radiológico no setor de radiologia odontológica. Existem esses aventais para criança, tanto na parte de odontologia como na parte de radiologia pediátrica, certo? Porque eu não vou poder dar um avental grande para uma criança fazer um exame, porque o tamanho vai ser muito exagerado para o tamanho daquele meu paciente. Quando eu vou radiografar uma criança, essa criança, ela vem com um acompanhante, certo? Então, esse material pode ser dado para o acompanhante que vai estar presente na sala, porque a radiação X, eu cheguei a comentar uma vez na sala com vocês, que ela tem um feixe principal, que sai lá pela janela do tubo de raio-x, porém, eu tenho também a radiação espalhada, né, que se espalha lá em linha reta em diferentes locais da sala. Então, o acompanhante, ele tem que estar com o avental pumbífero também, se ele estiver presente na sala. A criança, eu só vou dar o avental, caso esse avental não vá pegar uma estrutura que eu vou radiografar. Porque, por exemplo, se eu for radiografar a região do abdômen da criança e coloco um avental, o avental ele vai barrar os raios-x. Então, não tem como eu fazer a radiografia e visualizar a região do abdômen da criança. Mas, por exemplo, se eu for fazer na criança uma radiografia de joelho, eu posso colocar um avental em cima do tórax, em cima do abdômen, para pegar também essa região de tórax, abdômen e pelve e proteger essa criança, ok? Mas, para vocês saberem que existem os aventais grandes e existem os aventais pequenos. Lembrando que, assim, esses aventais, eles podem ser usados tanto pelo paciente, como pelo acompanhante, como pelo profissional que está lá executando as técnicas radiológicas. Porém, esse profissional, ele só vai utilizar esses protetores radiológicos se ele ficar dentro da sala com o paciente, auxiliando o paciente ou contendo o paciente. Se ele ficar dentro da sala de comando para colocar as técnicas de raio-x e acionar a formação e o disparo da radiação, ele não vai necessitar dessa proteção radiológica dos protetores individuais, porque a sala também tem uma proteção, certo? Aqui é um exemplo de como se deve guardar esses equipamentos, principalmente os aventais. Como são aventais, como o avental ele é um protetor grande, então eu não posso dobrá-lo e colocá-lo em cima de uma mesa. Eu tenho que ter um cabide para pendurar esse avental. Por quê? Lembra que eu falei que é tipo eu falei até em sala, é tipo uma malha que tem dentro dele. Só que se eu começo a dobrar esse avental, ele pode danificar essa malha de material plumbífero, certo? E aí, danificando essa malha,
a radiação pode passar e atingir o seu organismo. E aí, sempre você utilizando aquele avental, ele não vai estar protegendo porque ele vai estar danificado, vai estar atingindo seu organismo e você vai estar recebendo aí diversas radiações ao longo do seu trabalho, certo? Então, esse avental, ele não pode estar guardado de qualquer jeito. Ele não pode ser dobrado, certo? Para não danificar. Então, ele tem um cabidezinho, eu coloco no cabide e fica lá. Essa primeira imagem aqui, essa grandona, isso aqui é um cabide de um setor cirúrgico, né? Porque no setor cirúrgico vão ter lá médicos, enfermeiros, anestesista e você da radiologia, certo? Então, toda a equipe tem que estar paramentada. Se naquela cirurgia ele for utilizar o arco em C, né, o arco cirúrgico, que é um equipamento da radiologia, um equipamento que eu vou emitir aí radiação constante e também possibilita fazer radiografias. Então, toda essa equipe, durante essa cirurgia, se forem usar equipamentos de proteção radiológica, toda a equipe, ou se forem utilizar radiação ionizante, toda a equipe tem que estar paramentada, certo? Toda a equipe tem que estar usando aí proteção radiológica. Por quê? Essa cirurgia, ela pode durar de minutos, né? Por exemplo, 30, 40 minutos até horas, né? Passar lá 1, 2, 3, 4, 6 horas numa cirurgia. E se eu estiver utilizando radiação ionizante, eu tenho que me proteger, eu e a equipe toda, certo? Então, essa primeira imagem, essa maior, ela mostra aí diversos aventais plumbíferos, porque pode ser de um setor cirúrgico, e aí, como a equipe da cirurgia às vezes é numerosa, tem que ter avental disponível para todos da equipe, certo? Não pode faltar avental. Os aventais também, gente, eles têm de diferentes tamanhos, porque existem aí pessoas de estruturas mais delgadas, né, mais magrinhas, e pessoas de estruturas maiores, tanto no tamanho, né, pessoas altas, como também na questão estrutural, pessoas mais magras ou pessoas mais gordinhas, certo? Então, existem aí tamanhos diferentes de aventais. Aí, no próprio avental, né, tem aí a numeração. Tem dizendo se é um P, um M, um G, ou quando não tem P, M, G, tem a numeraçãozinha, certo? Mas geralmente vem com P, M ou G. Então, você vai chegar lá, se você for para o setor cirúrgico, vai olhar lá o tamanho do avental, pega o tamanho do avental adequado para você e coloca. Nessa imagenzinha menor aqui, já são menos aventais, pode ser também de uma ala de hemodinâmica, pode ser de uma ala de exames contrastados, ou pode ser uma ala também da parte de radiologia convencional, certo? Mas todo local que tem uso de radiação ionizante tem que ter os aventais plumbíferos. Aqui é o exemplo de protetor de tireoide, né, plumbífero. Tem aqui alguns modelos, certo? Se chama também... Tem algumas pessoas que chamam de colar, né? Colar cervical, mas o colar cervical, na verdade, é aquele contensor quando você tem algum acidente que você lesiona a parte da coluna cervical e aí você põe aquele colar cervical. Então, não chame esse equipamento de colar cervical, ele não é um colar cervical, ele é um protetor de tireoide plumbífero, certo? E aí o interessante desse protetor de tireoide é que a proteção ela não está somente na região anterior, ela está em toda essa voltazinha que o protetor faz, certo? Tem alguns modelos que só tem mais na região anterior, tem outros modelos como essa pessoa aí está usando, que ela pega a região inteira, então é um material mais grosso, né? Mas o chumbo, né, o material plumbífero está dando a volta em toda a região cervical dessa paciente.
Existem protetores de tireoide de diversos tamanhos. Vai depender não do tamanho da pessoa, mas do tamanho que tem disponível no hospital, certo? Diferente do avental plumbífero, que tem que ter todos os tamanhos, mas o protetor de tireoide já não é obrigado o hospital dispor aí de todos os tamanhos. Ele pode dispor só de um pequeno ou pode dispor de um grande ou de um médio, ok? Esses exemplos aqui são exemplos de protetores de tireoide pequenos, mas podem ser usados aí também por profissionais que estejam contendo o paciente, pelos acompanhantes quando são solicitados, para ficar contendo o paciente. Por exemplo, entra uma criança ou entra um idoso que não conseguem se conter e aí o acompanhante tem que entrar também, ok? Então, esse acompanhante que entrou, ele é obrigado a usar o protetor de tireoide. Ele tem que usar o protetor de tireoide, tem que utilizar o avental plumbífero e outros equipamentos plumbíferos, certo? Aqui são exemplos de protetores de gônadas, Como eu falei para vocês, volto a repetir, as gônadas são órgãos reprodutores, certo? Nos homens são os testículos e nas mulheres são os ovários. Esses dois órgãos, eles são altamente sensíveis à radiação. A gente chama de órgãos radiosensíveis. Esse protetor de gônadas também podem ser chamados de saiote, certo? Quando é essa aqui quadradinha, que é igual uma saia, a gente chama de saiote. Quando é esse pequenininho aqui, a gente chama mais de protetor de gônadas, mas os dois são a mesma coisa, são para o mesmo intuito. Então, é mais comum você encontrar nos hospitais esse saiote aqui, esse quadradinho. Esses pequenininhos aqui já são mais difíceis, O mais comum é eu encontrar logo o saiote. Mas é para mostrar a vocês que existem também diversos tamanhos, Existe aí para o adulto, existe aí para a criança, certo? E aí esse outro rapaz aqui, ele tá tipo com uma cueca, O formato de uma cueca, certo? Mas ele não é bem uma cueca, mas fica com o formato, ok? Existe esse tipo de protetor de gônadas, mas ele é mais difícil de encontrar nos hospitais. Vocês vão encontrar mais o saiote, ok? Aí eu trouxe aqui do ladinho, outros modelos de protetores de gônadas de diferentes tamanhos, Por exemplo, você vai fazer uma radiografia lá na UTI neonatal, onde eu vou radiografar bebês, certo? E aí eu vou radiografar a parte de tórax. Eu posso colocar um protetor de gônadas nessa criança, Então eu não preciso levar um protetor bem grandão e pesado, que nem um saiote, para colocar em cima da gônada do bebê, certo? Tem esses protetores, alguns locais, Tem esses protetores bem pequenininhos que eu posso utilizar nesses recém-nascidos, nessas criancinhas que estão lá na UTI neonatal, ok? Então, eu tenho tanto para crianças como para adultos. A verdade é que nem todos os hospitais, nem todas as clínicas de radiologia, elas dispõem aí de todos os materiais plumbíferos em diversos tamanhos, lógico. Todo local que tiver, radiação ionizante, na parte hospitalar, tem que ter todos os protetores plumbíferos, Tem que ter lá o avental, o saiote, tem que ter o protetor de tireoide, tem que ter o óculos plumbífero, tem que ter as luvas plumbíferas. Mas o setor não é obrigado a disponibilizar diversos tamanhos de cada tipo de protetor, entenderam? Eles têm sim a obrigação de disponibilizar cada protetor desse, mas não diversos tamanhos. Também vai depender aí do tamanho do local, Tipo assim, se for um hospital
que a gente já sabe que é de grande porte, então eu vou ter que ter uma variedade maior de protetores, né? Uma variedade de tamanhos também, porque eu vou ter diversos profissionais, ok? Então, se for só uma clínica de radiologia, uma clínica pequenininha, ela vai disponibilizar aí uns dois protetores radiológicos, né? Protetores plumbíferos de cada tipo, por exemplo. 2 protetores avental, 2 saiote, 2 óculos, entendeu? 2 de cada, mas não uma variedade grande. Aqui eu tenho o óculos plumbífero, ok? Gente, lembrando aqui, ó, que esse saiote, né, esse protetor de gônada, eu também não posso dobrá-lo, certo? Para guardar, porque eu não posso danificar esse material. Então, do jeito que ele está aí, eu vou guardar ele no armário, numa bancada, no que tiver, mas sem dobrá-lo, certo? Do mesmo jeito, o protetor de tireoide, né? Eu tenho que evitar amassar esse protetor. Eu posso guardar ele assim todo abertinho, que é o ideal, ou eu posso fazer só essa presilha aí, que é um cola velcro, né? Um velcrozinho, colei o velcro e guardei ele bonitinho. Então, desse jeitinho que tá aberto aí, que é o ideal, certo? Então, todos eles têm que ter o cuidado para não dobrar, para não ficar danificando o equipamento. Aqui eu tenho um óculos plumbífero. É um óculosinho mais pesadinho, certo? Para proteger a região dos cristalinos. E aí esse óculos, ele é guardado também dentro daquelas caixinhas de óculos, né? Quando você compra um óculos aí, não vem dentro de uma caixinha para proteger. Então é do mesmo jeito, vem a caixinha, vem o lencinho, né? O paninho para proteger para fazer a limpeza desse óculos, certo? Se você usa óculos de grau e você não pode tirar o óculos de grau porque você tem um grau muito alto, e se você tirar você não consegue enxergar nada, você pode continuar com seu óculos e aí você coloca esse óculos plumbífero por cima do seu óculos, entendeu? Você não precisa ter a necessidade de retirar seu óculos, claro. Se você tiver pouquíssimo grau, o ideal é que você retire seu óculos e coloque esse por cima. Mas, se você tiver aí um grau mais avançado, né, você pode colocar esse óculos plumbífero por cima do seu óculos de grau, que não tem nenhum problema, certo? O único problema é se você não utilizar esse óculos plumbífero, porque você vai estar recebendo aí radiação ionizante, né, nos seus cristalinos, que são órgãos radiosensíveis, ok? Também esse óculos é disponível tanto para pacientes como para o acompanhante, como para o profissional que esteja lá contendo o paciente na mesma sala que o paciente. Eu falo isso, gente, porque a sala de raio-x existe a sala que o paciente fica e existe a sala de comando, que é a sala que o profissional, né, que você vai ficar lá colocando as técnicas radiológicas e acionando para a emissão dos raios-x. Então, essa sala, as paredes já são todas protegidas com chumbo também. Então, não há necessidade de você fazer uso desses protetores radiológicos, ok? Se você estiver dentro dessa sala, se você estiver com o paciente, na hora que ele estiver recebendo radiação, então você tem que estar usando esses protetores plumbíferos. Aqui eu tenho um exemplo de luvas plumbíferas. O mais comum de você encontrar em hospitais e clínicas, né, são esse segundo exemplo aí, que o polegar ele fica também do lado de fora. Esse primeiro exemplo existe em alguns locais, mas ele não é tão comum de ser encontrado, ok? Mas os dois tipos de luvas plumbíferas existem no setor médico hospitalar, certo? Natália, mas esses dedos do lado de fora não vão estar recebendo radiação? Não vão, porque assim, quando você vai utilizar as luvas plumbíferas é quando você tem que conter o paciente, certo?
Por exemplo, se tem uma criança ali, a criança não consegue parar quieta, né? E aí eu preciso chamar o responsável dessa criança para segurar essa criança, para conter essa criança. Então as mãos deles vai estar para baixo. E aí vai estar protegendo, né, barrando a radiação que chega acima dessa mão, acima desse braço. Então vai estar protegido, ok? Que ele não vai estar assim, com as mãos viradas para cima, ele vai estar com as mãos voltadas para baixo. Então faz sim uma proteção totalmente adequada. Essas luvas plumbíferas, elas devem ser guardadas sem também dobrá-las, certo? Para não danificar essa malha plumbífera que tem no interior desse material. Então sempre ter o cuidado de guardar essas luvas de forma adequada, ok? Outra coisa, gente, com essa pandemia, né, que está acontecendo aí numa realidade atual, o que acontece? A gente ouviu muito falar, está ouvindo muito falar sobre higienização, coisa que a gente sabe que é necessário fazer, mas que há muito tempo ficou assim de forma despercebida, né? E age de uma forma tão aleatória, de uma forma tão natural que a gente esquece de detalhes mínimos que são absurdamente importantes. Então, se você usa esse material em paciente, diversos pacientes podem ter passado e utilizado esse material. Então, você tem que higienizar esse material. Não é o pessoal da limpeza, é você, porque você é responsável pelo seu material de trabalho. Então, pega um álcoolzinho, certo? Com um algodão, com um lencinho, com um papel toalha e passa aí nessa luva, no avental, aonde qualquer protetor que o paciente venha usar, ok? O paciente ou até mesmo outro profissional. Por quê? Está passando de mão em mão, está passando de corpo em corpo e a gente nunca sabe se o paciente tem algum problema ou não, e se esse problema é contagioso, se esse problema pode ser transmitido aí para outras pessoas. Hoje em dia a gente está tendo essa preocupação maior por conta desse quadro pandêmico que a gente está vivendo, mas alguns meses, né, atrás, alguns anos atrás, a gente não prestava atenção muito nessas coisas. A gente sabia que tinha que fazer, mas ia passando despercebido, certo? Aqui eu quero mostrar para vocês o biombo plumbífero, certo? Quando a sala de exames não tem aquela sala de comando, que é uma sala que o profissional fica, né, que tem uma janela também, que essa janela vai ser plumbífera e tudo bonitinho, eu tenho ali um biombo, certo? Onde o profissional vai ficar atrás do biombo e atrás desse biombo também vai ter uma mesa de comando, onde ele vai botar lá a quantidade de raio-x que o paciente vai receber. Então, esse biombo é um biombo feito de material de chumbo, né? É um biombo aí plumbífero. Tem sala, tem locais que tem tanto o biombo como a sala. E aí, às vezes, por exemplo, se você tiver um setor de radiologia convencional, qualquer setor da radiologia, quando o paciente é criança, é obrigação no ato do exame o acompanhante estar presente, porque pode ter casos ali de denúncia de assédio, né, que acontece muito, certo? Então, o acompanhante tem obrigação de estar presente na hora do exame. Paciente é menor de idade, o acompanhante tem que entrar. E aí, às vezes, é uma criança que já é maiorzinha, né? Tipo assim, é uma criança de 14 anos de idade, né? Já está ali na sua pré-adolescência, é menor de idade, tem que entrar com acompanhante.
Só que esse paciente de 14 anos é um paciente que já consegue entender, já consegue ficar quieto. Então, não tem necessidade do acompanhante segurar aquele paciente, mas ele tem que estar dentro da sala porque o paciente é menor de idade. Então, esse acompanhante, ele pode ficar de trás desse biombo para ele poder se proteger dessa radiação. Ao invés de eu paramentar ele todo, eu só peço para ele ficar de trás do biombo. Então, esse biombo aí serve tanto para acompanhante como para os profissionais. Lembra que eu falei para vocês sobre dose absorvida, que é a dose que o paciente absorve de uma determinada radiação? Como que eu mediria isso que o paciente recebe, né? Mas o profissional também recebe essa dose, okay? Ele absorve uma dose. Então, existem aí uns equipamentos que consigam detectar a quantidade de radiação que uma pessoa ela recebe, né? Que no caso aí que nós profissionais recebemos. Esse equipamento se chama dosímetro, né? Existem diversos tipos de dosímetros. Dosímetros principalmente na parte industrial, certo? Mas na parte médica hospitalar, a gente encontra esse dosímetro aí, né? Um dosímetrozinho quadrado, onde vem aí as nossas informações, né? Na verdade, vem o nosso nome, vem a data do dosímetro, vem o código do nosso dosímetro e o telefone aí da empresa, ok? Da empresa, não da empresa que a gente trabalha, da empresa que fornece esses dosímetros. E aí, todo mês a gente recebe um dosímetro. E todo mês a gente devolve aquele dosímetro que a gente utilizou para ser contabilizado, né? Vai lá para a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e vai contabilizar a quantidade de radiação que você recebeu, certo? Se você ultrapassar o seu limite, você vai ser afastado do seu cargo por um tempinho, depois você volta. Se não, vida que segue, você continua trabalhando. Isso aí vocês vão ver mais a fundo em outras matérias, certo? Mais à frente. Isso aqui é só para mostrar mesmo esse dosímetro. E uma coisa bem interessante, o dosímetro ele não é um protetor plumbífero, não é um protetor radiológico, certo? O dosímetro ele apenas mensura a dose de radiação que você vai receber. Ele protege no sentido de que você recebeu uma radiação, ele protege de forma indireta, né? Você recebeu uma radiação além do limite e aí você vai ter que se afastar. Então, ele protege para que você não receba mais, mas ele não protege de forma direta, ou seja, ele não barra a radiação. Pelo contrário, a quantidade de radiação que o seu corpo recebeu vai ser a quantidade de radiação que esse dosímetro vai receber, certo? Esse dosímetro ele é um equipamento intransferível, né? Ele é individual, cada profissional vai ter o seu. É um equipamento que só o profissional usa, o paciente ou acompanhante não necessita, porque eles não estão ali todos os dias trabalhando na área, né? Quem está trabalhando é você. Então, como você está lidando com esse tipo de radiação todos os dias, eu vou mensurar em você a quantidade de radiação que você vai estar recebendo ali anualmente. A gente também tem um limite anual que a gente pode receber de radiação. Essa radiação é mensurada por esse equipamento, certo? Dosímetro. Cada profissional tem o seu. Existe também um dosímetro que se chama dosímetro de controle, que é um dosímetro que vai ficar dentro da sala de exames de radiografia, certo? Esse dosímetro de controle é porque às vezes o seu extrapola o limite, aí pode ser que você tenha colocado, né? Você de forma mal tenha colocado o dosímetro para receber radiação, para você ser afastado, porque quando você é afastado, você continua recebendo, certo? Então, o que acontece? O pessoal da fiscalização é bem rígido, ele vai verificar o dosímetro, seu dosímetro, vai comparar com outros colegas de trabalho e vai comparar com o dosímetro controle que está dentro da sala de exame, certo?
para saber se realmente aqueles dosímetros todos estão com alta dose ou que foi somente o seu. E aí vai ter toda uma fiscalização, né? Olhar o seu prontuário para saber aqueles dias que você estava, quais foram os exames que você fez, quais foram os setores que você estava presente, para saber se realmente você recebeu uma dose muito alta ou se foi só o seu dosímetro que ficou alterado ou se de forma mal intencionada, você colocou esse dosímetro para receber uma radiação muito alta para você se afastar, certo? Mas só lembrando que é um equipamento que mensura a dose que você vai receber de radiação, mas ele não protege de forma indireta, ele não barra a radiação que vai chegar em você. Ok? Aí aqui, além desses protetores radiológicos, existem na parte médica avisos de proteção radiológica, certo? A gente sabe que a radiologia, né, na radiologia, a radiação ionizante, ela é uma radiação nociva à nossa saúde. Então, lá na entrada do setor de radiologia, do setor de imagens, existem aí diversos avisos, principalmente na sala de raios-x, né? Que é essa sala de radiografia convencional. Mas na sala de tomografia computadorizada, na sala de exames contrastados, na sala de hemodinâmica, na sala de radioterapia, na sala de mamografia, né? Na sala de radiologia veterinária também, na sala de radiologia odontológica, todas essas áreas que utilizam radiação ionizante, todas elas têm avisos, né, de que ali tem a emissão de raio-x, que são tipos de raios nocivos à nossa saúde, que aquela área é restrita e outros avisos que a gente vai ver aqui mais à frente, né? Que já deixam um alerta ali o público que está passando na frente desse setor. Existe também, além desses avisos aqui, um aviso luminoso, que é essa luz vermelha que fica acima da porta de entrada do setor de raio-x, certo? Das salas de exames de radiologia. Em qualquer sala, ou na tomografia, na radiologia convencional, na sala de mamografia, né, na sala de radioterapia, todos os setores que utilizam radiação ionizante sempre vão ter esse sinal luminoso, né? Quando ele está aceso, quer dizer que está tendo a emissão ali de radiação. A gente vai ver aqui mais na frente, ó. Então, a primeira mensagem, né, o primeiro aviso que a gente sempre encontra nas salas de radiação que utilizam radiação ionizante é esse, né? Atenção, área de radiação, acesso restrito. Ou seja, eu tenho ali a emissão de radiação, que é um tipo de radiação que pode causar efeitos no meu corpo, e que por isso aquela área é restrita, ou seja, não é todo mundo que pode estar entrando naquela sala, certo? É somente os profissionais envolvidos na área e os pacientes quando forem convocados e os acompanhantes quando forem necessários entrar na sala. Então, acesso restrito já quer dizer isso, né? Que não é todo mundo que pode entrar, é restrito somente a algumas pessoas. Então, o primeiro aviso que você vai encontrar nas portas de salas de exames que tem o uso de radiação ionizante é esse símbolo aí internacional de radiação, que é o trifólio, certo? A gente chama esse símbolo de trifólio. Esse símbolo, ele simboliza a emissão de radiação ionizante. E além do mais, vai ter aqui escrito, né, área de radiação, acesso restrito. Um outro aviso que tem é esse aqui. Atenção, quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Lembra daquela luzinha vermelha que está em cima da porta? Pronto. Quando aquela luz vermelha está acesa é porque está tendo exame lá dentro. E aí, quando está tendo o exame lá dentro,
a entrada é proibida, você não pode entrar na sala, certo? Porque quando está acontecendo o exame ali dentro, está acontecendo emissão de radiação ionizante. Se eu abrir aquela porta, eu posso receber radiação ionizante. Por isso, se a luz estiver acesa, você não pode entrar na sala. Nem que você seja profissional, por exemplo. Você está trabalhando ali naquele turno, certo? E aí tem você e mais um técnico trabalhando naquele turno. São 2 técnicos, você e seu colega. Você deu uma saidinha para ir ao banheiro, beber uma água ou ir fazer um lanche, né? Seu horário de almoço, não sei. E aí seu colega ficou lá fazendo os exames de radiação. Quando você retornou, a porta sempre vai ficar fechada, né? Quando você retornou, a luzinha estava acesa. Você, mesmo que faça parte do setor, mesmo que seja o profissional daquele setor, você tem que esperar, né, o exame acabar para que você possa entrar nessa sala, ok? Porque está tendo emissão de radiação e se você abrir a porta, você recebe aquela radiação. Então, por isso tem esse aviso. Atenção, quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida, ok? Mas, além desses 2 avisos, existem aí outros avisos, né? Que vêm aí de diferentes formas. Mas esses outros avisos sempre tem que estar presente. Se não tiver grudado na porta, tá grudado do lado da porta na parede, ou tem algum cartaz do lado, mas sempre tem que ter esses avisos, porque são avisos imprescindíveis, né? Não tem como eu descartá-los. Um das primeiras avisos né? Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado. Ou seja, você está acompanhando, por exemplo, sua tia, sua irmã, sua avó, sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô, seu sobrinho, ou sei lá quem, ou um amigo, uma amiga. E aí, todo é maior de idade, né? A pessoa entra sozinha, consegue se posicionar, consegue ficar quietinha, então você não é necessário, né? A sua presença não é necessária dentro daquela sala, então você não pode entrar, você fica aguardando do lado de fora. Mas se o paciente for menor de idade, você for acompanhante, você tem que entrar. Ou, por exemplo, se for um idoso, e esse idoso ele não conseguir ficar, por exemplo, a posição que o paciente tem que ficar seja em pé, e esse idoso não consiga passar tanto tempo em pé, você tem que entrar para ajudar no exame, né? Ou seja, para segurar o paciente, certo? Mas, se não forem esses casos, você tem que aguardar lá de fora, né? O acompanhante tem que aguardar lá de fora. O segundo aviso aqui é: acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção. Ou seja, toda vida que o paciente, o acompanhante, né, ou for necessário para conter o paciente, ele pode exigir, né? Ele pode exigir aí o uso de protetores radiológicos e deve aí usar corretamente esses protetores. Mas antes dele exigir o uso, é sua obrigação como profissional oferecer esses protetores radiológicos. Por quê? Às vezes, gente, muitas vezes o paciente ele não tem noção, ele não tem conhecimento do risco da radiação e às vezes ele até tem, mas não tem conhecimento desses protetores radiológicos. Então é sua obrigação oferecer os protetores e pedir que o paciente vista o protetor para que o mesmo se proteja daquela radiação ionizante. Outro aviso: nesta sala somente pode permanecer um paciente de cada vez, ou seja, você está no setor de radiografia convencional, por exemplo, né? Numa sala de exames de raio-x, tem uma fila de paciente lá fora.
uns 10 pacientes esperando. Só pode entrar um paciente de cada vez. O paciente fez, o outro vai ter que estar esperando lá fora. Nem que demore, né, bem muito, mas o outro só pode entrar quando o paciente já tiver saído, certo? Não pode ficar o outro paciente esperando lá dentro, não, jamais. Outro aviso: mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame. Lembra que eu falei que pacientes gestantes, elas são com uma contraindicação para realizar exames radiológicos, né, com uso de radiação ionizante. Porém, dentro da justificativa, vocês vão ver ali em outra disciplina, né, melhor, que se aquele benefício for trazer, se aquele exame for trazer mais benefício do que mal que vai causar a paciente, então ela faz. Mas se essa paciente ela estiver grávida ou com qualquer suspeita de gravidez, ela tem que informar o médico, ela tem que informar você, técnico, antes de realizar o exame. É tanto que sempre que você for realizar um exame de radiografia de qualquer região do corpo, pode ser do dedo do pé, né, até a parte da cabeça, você tem que perguntar à paciente quando ela é mulher: a senhora está gestante ou com suspeita de gravidez, certo? Às vezes a paciente não sabe, aí tudo bem, né, não tem como adivinhar. Às vezes acontece, mas a paciente sabe que está gestante, ou ela desconfia que está gestante, e aí você pergunta e ela fala: você não pode fazer o exame, você tem que mandar a paciente voltar para ela falar ali com um médico, né, para ver como é que fica a situação dela. Por quê? A paciente gestante é uma paciente de alto risco para desenvolvimento de patologias fetais, certo? O feto, ele pode sofrer aborto, o feto pode nascer com malformação, pode nascer com anomalias, pode ter ali presenças de monstruosidades, como eu comentei com vocês nas aulas passadas, né, e nas aulas presenciais. Então, essa paciente é uma paciente de risco para que seus herdeiros aí, né, seus descendentes, eles nasçam com problemas devido a essa exposição à radiação. Então, tem esse aviso aí das mulheres gestantes, certo? Um outro aviso que tem é: paciente, exija e use vestimentas plumbíferas para a sua proteção durante exames radiológicos quando possível. É sua obrigação como profissional oferecer o protetor radiológico para o paciente. Por exemplo, você vai fazer uma radiografia de crânio. Você pode oferecer o avental plumbífero. Ah, mas eu colimei, né? A radiação vai ser só ali na cabeça, não vai pegar em outro canto, certo? Mas não tem a radiação espalhada? Então, é sua obrigação como profissional oferecer o protetor radiológico paciente de outras regiões que não serão radiografadas e que também não, esse uso de protetor não atrapalhe no exame. Por exemplo, o paciente ele vai fazer uma radiografia de crânio. Eu não posso oferecer para ele um protetor de tireoide, que vai ficar na região do pescoço, porque se a radiografia é de crânio e esse protetor está na região do pescoço, ele pode atrapalhar o exame, porque ele pode cobrir as estruturas do crânio que iriam ser radiografadas, certo? Então, é sua obrigação oferecer para o paciente protetores radiológicos para colocar em regiões que não esteja próxima à região de exame e que não vá atrapalhar na formação da imagem daquela região que você está estudando. Então, esses aqui são alguns avisos, né, que sempre vão ter aí em todos os setores que usam radiação ionizante. Eu falei aqui do setor de radiografia convencional, que é aquela sala de raio-x que a gente conhece, mas esses avisos eles estão presentes também na sala de tomografia computadorizada, na sala de
mamografia, na sala de exames contrastados, em todas as salas de exames de imagem que utilizam radiação ionizante. Só não vai estar presente na sala de ressonância magnética, nem na sala de ultrassonografia. Porque tanto a ressonância magnética como a ultrassonografia, ambas fazem parte da radiologia, mas elas não usam radiação ionizante, certo? São exames que trabalham com diagnóstico por imagem, mas não utilizam radiação ionizante. A ressonância magnética utiliza campo magnético, né? Eu até expliquei que são dois ímãs gigantes que fazem a formação de um campo magnético. E a ultrassonografia, ela utiliza ondas sonoras. Então, são dois tipos de procedimentos dentro da radiologia que não utilizam radiação ionizante. Os outros setores, todos utilizam radiação ionizante. Aí aqui eu vou mostrar para vocês, setores da radiologia médica com o uso de radiação ionizante. Eu tenho ali, né, o setor de radiologia convencional. Vejam que aqui eu tenho a paciente, né, deitada lá na mesa de exames, na mesa de raio-x, e eu tenho aqui a profissional usando lá o avental plumbífero, que tem gente que também chama de colete, certo? E utilizando ali o protetor de tireoide plumbífero. Só é necessário mesmo essa profissional utilizar esses equipamentos se ela for permanecer aí nessa sala. Se ela não permanecer nessa sala, só posicionar a paciente, posicionar o raio central, né, onde vai ser radiografado na paciente. E depois daí ela for lá para de trás do biombo ou lá para a sala de comandos, já vai ser uma sala que vai estar protegida, então não há necessidade dela utilizar esses protetores. Mas se ela utiliza, beleza, não tem nenhum problema. Aqui eu tenho outro setor, que é o setor de tomografia computadorizada. Nesse setor, por exemplo, às vezes eu estou fazendo uma tomografia computadorizada em uma criança, e às vezes a criança chora, se esperneia, só quer ficar dentro da sala se for com a mãe, né? E aí você não consegue conter a criança, então você vai lá e chama a mãe. Quando a mãe entra, a criança fica bem calminha. Então, a presença da mãe dentro da sala vai ser essencial para o exame. Só que se a mãe for ficar dentro dessa sala, ela tem que ficar protegida. Então, eu vou oferecer para essa mãe os protetores plumbíferos, né? Ela vai ficar lá com avental, com óculos, com protetor de tireoide, toda bonitinha para não receber essa radiação ionizante. Aqui eu tenho o setor de mamografia, né? A gente tem uma polêmica muito grande até hoje entre os profissionais da radiologia, entre equipes médicas, né? Que dizem que próximo às mamas a gente tem ali a tireoide, né? Na altura do pescoço, que é um órgão muito sensível. Então, há essa questão de que a radiação no mamógrafo, né, é uma radiação que pode atingir ali a parte da tireoide. A radiação do mamógrafo é uma radiação baixíssima, né, muito baixa mesmo. Não vai atingir tanto a região da tireoide, mas a gente sabe que tem ali radiação espalhada. Então, essa paciente pode utilizar aí o protetor de tireoide, porém, o uso de protetor de tireoide às vezes pode atrapalhar no exame de mamografia, porque às vezes o protetor de tireoide, ele aparece uma pontinha dele sobrepondo uma imagem mamária. E aí essa pontinha que cobriu uma parte mamária pode estar cobrindo também uma patologia. Então há muito essa discussão na parte da radiologia sobre o uso de protetor radiológico na mamografia. Mas, voltando aqui para a parte do profissional, é necessário ter o uso de proteção radiológica, mesmo que a radiação seja baixíssima. Então, o que acontece? Esse profissional que vai estar na mesma sala que a paciente,
esse profissional não precisa ficar com avental, com óculos, com os protetores individuais. Na própria mesa de exame vai existir um vidro plumbífero, né? Infelizmente eu não trouxe a foto aqui, me desculpem. Mas o equipamento vocês vão ver na disciplina de mamografia, que o equipamento da mesa de exames, que é onde eu coloco as técnicas, né? A quantidade de radiação que eu vou emitir no paciente, ela tem um vidro bem grande na frente, que é um vidro também feito de chumbo, né? De material plumbífero, então já protege ali o profissional. Aqui eu tenho o setor de radiologia odontológica, certo? Esse setor de radiologia odontológica, vejam que a paciente, ela tá aí com um avental plumbífero. Eu não vou dar para a paciente também o protetor de tireoide, porque eu vou fazer radiografias odontológicas, né, da carga dentária, dos dentes, e aí, se eu der o protetor de tireoide, ele pode atrapalhar na hora de fazer a radiografia desse exame, né? Ele pode cobrir alguma estrutura, mas é necessário aí que eu sempre dê para o paciente o avental plumbífero, como esta paciente está utilizando aí perfeitamente, ok? Aqui eu tenho a parte de radioterapia, né? O paciente está fazendo ali o uso da radiação para um tratamento de câncer. Por exemplo, se o tratamento de câncer desse paciente for na região, por exemplo, das mamas, como aparenta ser o caso desse paciente aí, eu posso colocar uma proteção radiológica na parte de gônadas, certo? E outras regiões do corpo. Ou os próprios profissionais, que se forem necessários ficar ali dentro, ou acompanhante. E a sala também desse ambiente é uma sala que tem proteção radiológica. Aqui é o setor de veterinária, certo? Radiologia veterinária, em que eu vou fazer ali a radiografia de pets, né? Dos animais, dos pets que a gente cuida, né? Dos cachorros, dos gatos, mas também de outros tipos de animais, certo? Então, muitas vezes você tem que segurar o animal em cima da mesa de exames. E aí o animal recebe essa radiografia, essa radiação, e você recebe também ali radiação espalhada. Então, se eu for precisar radiografar um animal e precisar que alguém segure o animal, essa pessoa que está segurando, ela tem que estar toda protegida, certo? Como esses dois profissionais aí. Os dois estão com o avental plumbífero e com as luvas plumbíferas. A luva é essencial porque eles vão segurar esse paciente, né, para conter. Porém, eu poderia também aí, nesses dois profissionais, acrescentar mais 2 acessórios, né? O protetor de tireoide, que dá para ver que eles estão sem, pelo menos é o que aparenta, e o protetor, o óculos plumbífero, né, para proteção dos cristalinos, certo? Então eu poderia aí acrescentar. Aqui eu tenho o setor de hemodinâmica, né, que eu utilizo ali o arco em C, né, o setor cirúrgico. Esse setor aqui, aí é que tem que ter uso de protetor radiológico, certo? Só que nesse setor, eu já vou ter ali nos protetores, né, o mínimo de 0,50 milímetros de espessura de chumbo. Nos protetores, nas radiografias convencionais, que foram as que eu mostrei antes, eu vou utilizar ali só 0,25 milímetros. Aqui eu tenho uma radiação constante, então eu tenho que ter uma proteção maior. Toda essa equipe aqui que vai estar dentro na hora do exame, todas elas têm que estar com equipamento de proteção radiológica. Não vão estar com a luva, porque vão estar no processo cirúrgico, não tem como mover bastante as mãos com aquelas luvas. Dá para mover? Dá, mas não tanto. Não com precisão. Mas, se tiver dois médicos, um médico, né? 4 enfermeiros, o anestesista e você, todo mundo vai ter que estar usando os aventais plumbíferos e o protetor de tireoide. Pelo menos essas duas coisas. Se quiser, coloca o óculos, né? Necessário. Mas tem gente que às vezes não usa. Mas
é obrigatório utilizar pelo menos o avental plumbífero e o protetor de tireoide. Aí toda essa equipe, como está passando por um processo cirúrgico, eles colocam primeiro o avental plumbífero, né? Primeiro os protetores de tireoide, depois as roupas cirúrgicas por cima. Por quê? Eles não podem infectar o paciente. Nem o paciente tem que ter cuidado se ele jorrar sangue, o sangue não ficar no material. Então, eles sempre colocam o protetor por baixo da roupa cirúrgica. Já você, como vai estar ali presente, mas não vai estar próximo ao paciente, vai estar lá no cantinho da sala, você pode colocar o protetor radiológico por cima mesmo da sua roupa que você está no local, certo? Que vai ser a roupa hospitalar. Aqui eu tenho o seriógrafo, né, no setor de exames contrastados. É um setor também que precisa de proteção radiológica. Às vezes você vai fazer um exame contrastado em uma criança e aí precisa que o acompanhante acompanhe, né? Fique realmente lá dentro da sala. E aí eu preciso proteger esse paciente, então eu vou dar os equipamentos de proteção radiológica para o paciente, ok? E aqui eu tenho um questionáriozinho para vocês responderem, né? Só de 5 questões. Tá perguntando aí quais os EPIs da radiologia, qual o equipamento que mensura a dose de radiação que o profissional vai receber, qual a espessura de chumbo deve ter nos materiais de proteção radiológica, quais os setores da radiologia não utilizam radiação ionizante. E eu coloquei aqui o nomezinho errado, gente, mas foi de digitação, viu? E por que esse motivo não necessita, e por esse motivo não necessita do uso de protetores radiológicos plumbíferos. A pergunta é assim, ó: quais os setores da radiologia não utilizam radiação ionizante e por esse motivo não necessita do uso de protetores radiológicos plumbíferos? Só que eu coloquei na digitação, né? Foi rápido e aí o corretor colocou este nome aqui, me desculpem. Na questão 5, eu perguntei, eu pedi para você citar aí, cite 3, eu também digitei errado, né? Cite 3 diretores da radiologia que necessitam do uso de protetor radiológico plumbífero. Na verdade, essa questão 5 é para você citar 3 setores da radiologia, certo? Não são diretores, são setores, né? Qual parte da radiologia, né? Quais os setores que necessitam do uso de protetor radiológico? Eu citei aí vários, né? Então, você vai me dizer só 3, ok? Me desculpem o erro de digitação, né? Então, respondam e me entreguem isso no dia 21 deste mês, que vai ser o nosso último dia de aula. Então, até mais, né? Essa foi a nossa aula 8. E em seguida a gente vai falar aí sobre a nossa aula 9, ok? Então, um abraço para vocês.